Boa noite, meus filhos. Boa noite a todos, tudo bem? Gente, vamos mais uma vez aí começarmos a gravação desse vídeo, respondendo algumas perguntas aos filhos da casa que deixaram registrado no grupo do terreiro, pedindo aos filhos da casa e a todos que possam estar assistindo, que vão assistir esse vídeo, que possam abrir a mente de vocês para que a gente possa chegar junto a conclusões, lembrando que o sentido pertence a cada um, que o sentido da opinião, o sentido de como se funciona, de como se acontece a profecia de fé de cada um, ou como é que se manipula algum elemento da nossa religiosidade, depende do ponto de vista de cada um. É importante que nós entendamos isso sempre, para que a gente possa entender e compreender que existem mais jeitos certos do que errados, embora existem muitos jeitos equivocados de se interpretar a nossa religiosidade. Mas ainda assim, se a gente abre um pouco a nossa mente, a gente tem muito a aprender com os nossos irmãos. Paz ela abençoe a todos, daremos início agora. Primeira pergunta. Boa. Qual é a diferença entre ser um padrinho de barca e um padrinho de batismo? Boa, Carlos, boa. Vamos lá, filho. Padrinho de barca é o padrinho de iniciação, né? O filho, quando ele passa por uma barca, como já falamos em outros vídeos, né? Ele é iniciado na nossa religião, na nossa doutrina. Então, ele está iniciado na Umbanda, né? E o padrinho de coroa, o padrinho de barca, né? Ele é aquele padrinho que ele vai ser responsável direto e indireto, naturalmente, né, a depender das necessidades e do livre-arbítrio do batizando, do iniciado, do filho em questão. Ele passa a ser totalmente influente, né, direto ou indiretamente, em tudo aquilo que o filho venha necessitar, principalmente referente ao desenvolvimento espiritual, tá bom? O padrinho de batismo já é algo que vai mais para dentro do lado pessoal, né? Embora o batismo seja também o rito de iniciação, o rito de apresentação aos orixás, mas ainda assim vai muito para o lado pessoal, onde a gente acaba tendo a presença dos nossos padrinhos, claro que nem sempre é assim, infelizmente, mas a ideia é que você tenha uma pessoa que esteja presente na sua vida, no seu cotidiano diretamente. Então, o padrinho de barco, ele está muito associado à coroa, né? Muito associado ao orixá e Ao espiritualidade, espiritual. né? De uma forma geral. Ao padrinho de barco é relacionado a mais questões que envolvam a espiritualidade na sua Batismo. conduta em si, o batismo, que envolva a sua espiritualidade em si, mas na questão da vida comum, de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é o dia a dia, né? Quando eu fui batizar na católica, quando eu era criança, que eu fiz crisma, catequese, me explicaram que o padrinho é um segundo pai, a madrinha é uma segunda mãe. Então, o Sim. padrinho de batismo é o seu segundo pai, sua segunda mãe para a sua vida. E o de barca é o apadrinhamento espiritual, é um segundo pai e uma segunda mãe espiritual. Sim, Bem assim. naturalmente. Lembrando que o batismo na Umbanda, né, por ser um batismo religioso, naturalmente, você tem também ali os chamados padrinhos espirituais, né, que aí nós temos o Pai Joaquim das Almas, o Sete Estrelas, nós temos o seu Vento Forte, o seu Folha Seca e assim sucessivamente, né. No caso do padrinho de barca, nós também temos aí o apadrinhamento espiritual, que vamos supor que eu, filho de Ofá com Oxóssi, seja padrinho de barca, então Iofá e Oxóssi naturalmente estão apadrinhando aquela coroa, e assim sucessivamente, tá bom? Próximo. Quais as obrigações de um padrinho em ambas as situações? Bom, vamos lá. É o Carlos também? A Boa, Carlos. continuação. As obrigações primeiro, respeita sempre o livre-arbítrio, tá? O padrinho é aquele que intercede toda hora pelo seu afilhado, né? É aquele que está à disposição sempre que há uma necessidade para isto, né? Tem coisas que o afilhado precisa viver e sobreviver sobre essas questões, onde o padrinho tem um trabalho fundamental de sustentação para tudo aquilo que se sobressai às capacidades e às limitações do batizado, do afilhado em si, tá bom? No caso do padrinho de batismo, né, ele tem essa coisa que vai ficar não só na conduta e na permanência do filho na religiosidade ou não, uma vez que nem todos que se batizam são da Umbanda, né, mas naturalmente falando, ele fica muito à mercê da vida cotidiana. No caso do padrinho de barca em si, aí tem aquele adendo a mais, aquela orientação maior relacionada à espiritualidade, relacionado aos ritos que acontecem dentro do terreiro, dentro da nossa doutrina.
e naturalmente toda uma sustentação que vai abranger, que vai blindar até contra efeitos negativos de algumas situações que podem ocorrer durante o processo mediúnico. Então, a obrigação do padrinho é estar sempre atento em ambos os casos, um pouco mais voltado para uma questão mais pessoal e o outro mais voltado principalmente para a questão espiritual. Tá bom? Seu Carlos. Na Umbanda, qual é o entendimento da passagem de lava-pés realizada por Jesus aos seus discípulos? Bom, filho, na Umbanda em si fica complicado o pai responder, porque o pai não responde pela Umbanda, né? A Umbanda é muito grande, graças a Deus a todos. É como a gente costuma dizer aqui, ainda bem que eu não sou o melhor pai de santo do mundo, né? Porque se eu fosse o melhor pai de santo da Umbanda, a Umbanda acabaria amanhã. Coitado dos filhos. Não, a Umbanda acabava amanhã, né? Ainda bem que a gente, lembrando que a gente está só no início de um sacerdócio. Mas vamos lá. Lavar os pés, amar ao teu próximo como a ti mesmo, entre tantos e tantos outros simbolismos que a gente pode ter dessa narrativa de se lavar aos pés, né? Na Umbanda é exatamente isso, é a humildade, é a simplicidade, é o amor ao próximo, é fazer o bem sem olhar a quem, é prestar a caridade acima de tudo. Tá bom, meu filho? Os ensinamentos de nosso Mestre Jesus deixam muito claro em muitas e muitas vertentes religiosas, e é claro que não ficaria de fora a nossa Umbanda, e principalmente a nossa doutrina aqui na nossa casa, que traz toda essa contemplação, que a gente tem essa obrigação de amar o nosso semelhante, dessa redenção dos nossos pecados, dessa busca pela nossa evolução espiritual. Tá bom, meu filho? A passagem de se lavar os pés é mais um dos grandes, grandes, grandes exemplos que nosso Mestre Jesus deixou registrado aí para nós, poder contemplarmos e buscarmos a nossa evolução. Tá bom? Seu Carlos. Boa. Por que do ritual da lavagem de cabeça e qual o seu significado? Carlos, você deve estar perguntando da lavagem de cabeça que a gente faz anualmente, não é isso? Acho que ele tá perguntando da lavagem de coroa, porque recente teve a da Dona Maria. Tá, então vamos falar de dois aqui. Bom, para aqueles que não são da nossa casa e venham assistir, aqui na nossa casa, na nossa doutrina, nós temos dois ritos de se lavar a cabeça, tá? Um dos ritos é na passagem de estrela, ou seja, na última gira do ano, que geralmente a gira acontece em si lá em Nazaré Paulista, onde a gente faz o nosso encerramento. Inclusive, esse ano vai ser no dia 13 de dezembro, né? Dia 13, num sábado. Isso. Então, assim, tem a lavagem, que é para se entregar, para que se limpe todo o trabalho feito, para que a gente realmente entregue o nosso ano à nossa espiritualidade. E aí temos também a lavagem de cabeça, que ela é feita anualmente. É como se fosse uma comemoração, mas é mais do que uma comemoração, né? É uma lavagem de ori, que é feita quando você se completa ano de coroa. Por exemplo, a sua saída foi em que dia? A sua. Foi dia 6 de maio. Então, todo dia 6 de maio, naturalmente, que toda gira suscetível a 6 de maio, a sequente a 6 de maio, a Andressa lava a coroa dela, lava a cabeça dela aqui no chão. Mas tem a lavagem de cabeça também, que é feita na passagem de estrela, que é onde a gente faz o encerramento dos trabalhos. O fundamento principal para se lavar a cabeça é aquela limpeza maior, é aquela energização maior e a contemplação do motivo de que está sendo lavado, né? Então você vai para a cachoeira, você está no reino dos orixás, né? Você está no vale dos orixás, você está lavando com as águas de Oxum, tem todo um rito, toda uma situação lá que acontece, onde a gente traz, confraterniza e a gente contempla toda a nossa espiritualidade de uma forma bem humilde e bem bacana. Na nossa casa, dentro da nossa gira, com a nossa gira aberta, na presença das nossas entidades, nossos caboclos, etc., também é feita exatamente com toda essa contemplação. Tá bom, meu filho? Próximo. Próximo. Seu Carlos, continua. Aham. Por que em nosso terreiro não temos saudação de Oxalá? Filho, na verdade, assim, a gente não tem um filho de frente de Oxalá na nossa casa ainda, né? Então, quando tiver, naturalmente será exposto a esse filho a dispor da necessidade dele, ou a dispor do querer dele, e a gente fazer uma saudação, tá bom? Geralmente aqui na casa a gente faz um prato a cada orixá, independente de ter filho na casa ou não. A gente faz um prato ao orixá diante, né, dos nossos trabalhos, no decorrer nas respectivas datas de cada orixá. E aí aquele prato simples,
porém simbólico, que a gente coloca para ofertar nosso orixá, ofertar como somos filhos de todos e todos os orixás, todas as iabás, a gente sempre lembra e sempre contempla eles, tá bom? Agora, Oxalá especificamente ocorre a data de Oxalá. A gente tem ali o dia 25 de dezembro, onde os trabalhos já estão encerrados, correto? O pai, em particular, na minha ceia de Natal eu faço esse prato, meu filho. Na minha ceia de Natal com a minha família, aqui mesmo no nosso quintal, que eu sempre passo aqui em casa, o pai faz uma saudação ali, o pai faz uma comemoração, né? Um rito, lembrando primeiramente da história de nosso Mestre Jesus, e aí também trazendo todo o axé de nosso Pai Oxalá. E aí, após essa oferta, após essa contemplação, é que eu vou estourar os meus fogos e festejar com a minha família a questão do Natal, tá bom? Nesse caso, então, se tivéssemos ou quando tivermos filho de Oxalá à frente na casa que queira dar um agrado ao seu pai, que queira festejar, que queira fazer uma saudação, teria que ser uma data mais próxima antes dos fechamentos, né? Ou na própria cachoeira na finalização do trabalho. Sim, naturalmente. Se a gente tiver, por exemplo, a gente tem um filho de Oxalá na Terra, na Terra, Na casa. na casa, desculpa. Maleme aos meus irmãos filhos de Oxalá, viu? Suas bênçãos. A gente tem um filho de Oxalá na casa, ok? Beleza. Então a gente vai fazer essa saudação naturalmente, acho que lá no Vale, que é a última gira do ano, né? Um Acho tempo que aberto, reino de tá mais todos. próximo. Agora, você citou a questão do prato como agrado. A todos vocês, meus filhos, a qualquer um de vocês, a qualquer momento, a qualquer dia, sobre qualquer necessidade ou qualquer agradecimento, sobre qualquer afetividade, pode-se fazer um prato e se ofertar aqui no nosso congado, faz toda a energização e depois o pai orienta a melhor forma de entregar no local mais adequado. Tá bom? Seu Carlos, juro que é a última dele. Quem é Zambi? Ah, meu Zambi lhe filho, trouxe, Zambi vai me levar. quem é Zambi? Bom, filho, depende. Como assim depende, né? Zambi é Deus, não é? Sim, é o criador do céu e da terra, para algumas culturas torna-se uma divindade, para outras culturas é o nome de Deus mesmo, só que num outro dialeto, e etc, etc. Então, assim, Deus, eu entendo, nós entendemos aqui na nossa doutrina que Zambi, naturalmente, é um nome de Deus, quando a gente fala em Zambi, a gente está falando em Deus, a gente está falando em Olorum, e assim por diante. Tá bom, meu Tupã. filho? Tupã. Lembrando que, a depender da doutrina, tá? Principalmente algumas vertentes de Umbanda, algumas do Candomblé, inclusive, se considera Cisame como uma divindade, etc., numa outra associativa, tá bom? Não tem problema nenhum. Você pode até procurar dentro da, do significado da palavra Zambi mesmo, você vai entender alguma coisa ali relacionada à força, relacionada à fé, à contemplação da divinidade, etc, etc. Mas, no entanto, é Deus, tá? A Cris de Manjá. Qual a diferença de Jesus para Oxalá? Bom, filhota, vamos lá, ó. Jesus, nosso Mestre Jesus, né? Nosso Deus vivo, como digamos assim, é o Deus que andou na terra, não é? Filha, Jesus é o Filho de Deus, tá? Oxalá é uma divindade da natureza, um orixá, né? Então a diferença primordial entre ambos é aqui. Jesus, Filho de Deus, é o Deus vivo que andou sobre a terra, para que se sacrificou por nós. Ok, aquele que deixou todos os ensinamentos, aquele que mudou toda a história e etc, etc. É tanto que para nós, né, principalmente aqui para o ocidente do nosso planeta, na sua maior parte aí, o ano ele começa a ser contado após a vida de Jesus, né? Se para e começa a contar tudo de novo. Na Sagrada Escritura, na Bíblia, por exemplo, você tem um Novo Testamento que é a partir dos ensinamentos de Jesus, onde, basicamente falando, Jesus veio corrigir o que o Velho Testamento veio colocando aí ao longo de toda a sua história narrada, correto? Então, Jesus é Filho de Deus. Tá? Oxalá é uma divindade da natureza, pertencente ao panteão dos orixás, é o primeiro orixá a ser criado, e etc, etc. Para nós aqui da nossa doutrina, Oxalá é o Pai da misericórdia, é o nosso Pai maior,
onde independente da nossa coroa, independente dos feitos que a gente vai fazer, diante do nosso Congal, sobre a nossa religiosidade, se primeiro se pede permissão ao nosso Pai Oxalá, por ser o orixá maior, por ser o primeiro orixá. O dono Tá do maior bom? reino que tem no tempo, né? Ah, sim, naturalmente. Por isso que Oxalá é o pai maior, o primeiro a ser criado. Por isso que ele é sincretizado com Jesus, Sim, que é o dono do maior um dos reino. motivos da sincretização é exatamente essa proporcionalidade de causas, né, de efeito-causa, digamos assim, entre o Pai Oxalá e, naturalmente, nosso Mestre Jesus. Tá bom, meu filho? Mas gostei da pergunta, hein? Boa. Tia Patrícia, em um ponto riscado de Exu, pode ser colocado o sol acima do ponto, como os caboclos? E se sim, quando isso acontece? Tia Tia, filha, Patrícia, né? tô de olho, tia Minha filha, vamos Patrícia. lá, ó. O pai não vai falar aqui num vídeo que a gente vai colocar no YouTube sobre algo assim, um rito mais, né, nosso, ok? Sobre a nossa forma de entender o ponto riscado, tá? Mas, logicamente, como o pai sempre tenta fazer, é não deixar nenhuma resposta, nenhuma pergunta sem resposta, então vou tentar dar um pouco de luz sobre essa sua situação. De repente, até indagando um pouco a sua criatividade aí. Tá bom, minha filha? Vamos lá. Exu, na sua opinião, minha filha, é um espírito de luz? Na sua opinião, Exu é um tipo de entidade que trabalha também para a luz maior? Na sua opinião? Na sua opinião, Exu também é um mensageiro de orixá, minha filha? Na sua opinião, tá? Vamos mais um pouquinho aí. Na sua opinião, também é correto acreditar e ser devoto e contemplar também a existência do nosso Pai Orixá Exu? A sua opinião, minha criança. Agora vamos para o ponto riscado. No ponto riscado, né, de uma forma geral, quando eu falo de uma forma geral, dentro aqui da nossa doutrina, naturalmente, que eu tenho certeza que existem muitas outras escolas e muitas outras formas de se riscar pontos aí que a gente aprende a cada dia e sinceramente andei dando uma olhada, realmente coisas muito bonitas, viu? Mas vamos Não é lá. só a gente que não somos os melhores, não Ah, estamos certos em imagina, tudo. nem perto disso. Mas vamos lá. Ah, um sol, né? Esquece do ponto riscado, vamos falar um pouco do sol. O sol, ele é a estrela maior, é o que se remete mais luz. O que é maior dentro de uma simbologia? Como que você representaria Deus num desenho, por exemplo? Talvez o sol por ser a estrela maior, né? Tá, então talvez o sol represente Deus, talvez o sol represente Tupã, né? Talvez o sol represente Zambi, talvez o sol represente o Lorum, e assim sucessivamente, não é? Se esse sol representa Deus por ser a estrela maior, né? Por ser aquela que traz luz ao mundo, não é? Vamos imaginar assim: este Exu, que na sua opinião, seja ele de luz e trabalhe na sua opinião para a luz maior, também possa ser contemplado, este mesmo Exu, que também é mensageiro do Orixá, também pode ser contemplado, né? é, por riscar esse ponto e naturalmente colocar ali, olha, eu sou o Exu tal, a minha luz vem daqui porque eu trabalho assim. Fica a dica, tá bom, minha filha? O pai vai deixar esses alelos aí para que você dê uma pesquisada, uma pensada, e tenho certeza absoluta que seu entendimento será maravilhoso. E É, não só você, minha filha, mas com todos aqueles que vão assistir esse vídeo, né? E a gente faz muito gosto e nos sentimos muito honrados, tá bom? A nossa forma de trabalhar é uma forma que a gente aprende, né? Uma das principais bases que a gente tem aqui na Tupoca Pai Joaquim das Almas é justamente do terreiro da Tupoca Sete Flechas e Pedra Branca, onde eu e minha esposa somos feitos, com a graça de Deus é de todos. E aí, naturalmente, a nossa forma de entender pontos riscados, a forma que a gente aprendeu, traz toda essa simbologia que eu explico para os filhos aqui da casa. Tá bom? pegando o gancho, já continua na pergunta da tia. Em Vamos um lá. ponto riscado de malandro, pode ter tridente? Vamos lá.
Dentro da questão dos pontos riscados, né, minha filha? O pai naturalmente não vai abrir assim, efetivamente, se pode ou não. O pai vai fazer você entender e você parar para analisar se sim ou se não, né? Primeiro, se o que traz a identificação de um tridente no ponto, né? O tridente traz a energia de quem? Simboliza a energia de quem, na verdade, né? Simboliza a energia talvez da esquerda, talvez dos Exus, não é? A partir deste princípio, este malandro, né, ele trabalha especificamente com uma energia próxima de algum compadre, com a energia próxima de algum Exu, trabalha associativamente com algum Exu, em alelo com algum Exu em algum momento. A gente está falando de um ponto de força, onde haverá uma junção de energias por um bem maior. A gente está falando de um ponto, naturalmente, que ele apenas vai dizer quem ele é e a que linha ele pertence, da onde ele veio. Tem todas essas situações, tá bom, minha filha? Mas acho que o pai consigo te dar uma dica boa aí para você tentar buscar um pouquinho mais aí, tá bom? Próximo. A tia Patrícia. Boa. Para que serve o Contreco antes de um processo? É, antes de um Ligeiro, hein, tia? processo ou Ligeiro. procedimento, né? Eu vou colocar o Contreco no juiz. Vou responder, vou defender uma causa, não sei. Tô imaginando a tia ouvindo a nossa resposta nesse momento agora, rachando o bico. Ah, sim. Bom, vamos lá, minha filha, ó. O Contregum, acho que o nome já diz, né? Contra Egum, tá? O Contregum em si, ele é feito naturalmente, né? Ele é feito com uma palha, que o nosso Contregum, basicamente, ele tem uma função muito específica e um rito nosso aqui, que o pai não vai abrir naturalmente, mas, em todavia, vamos dar luz a essa resposta. Contra Egum, o próprio nome já diz, contra Egum. Egum, basicamente, são espíritos, tá? E naturalmente que o Contra Egum, ele é como se fosse um bloqueador de energias, vamos pensar assim, uma blindagem energética que a gente possa ter, uma blindagem sobre energias aleatórias ou energias diversas, né? Quando você vai passar por um procedimento, né, um procedimento que seja um rito de barca, que seja algum outro rito que exija a necessidade, né, de um contregum, do uso do contregum, naturalmente, você precisa entender assim, o seu corpo, ele precisa está muito bem. Então, associado ao Contregum também tem que ter um preceito alimentício. A sua mente tem que estar bem, então, naturalmente, existe um preceito mental. Agora, você controla a tua mente, você tenta controlar a tua mente, você tenta se alimentar de uma maneira mais natural e etc, etc. E aí você tem a questão espiritual, o assédio espiritual, né? Tanto por obsessores quanto por energias diversas e etc. E para esse tipo de assédio, para esse tipo de contaminação, digamos assim, aí a gente faz o uso do Contregum, que aí, com todas as consagrações necessárias dentro do nosso rito, ele entra dentro dessa parte aí, tá bom? Então ele é uma defesa que a gente utiliza-se para que o médium esteja ali mais tranquilo, mais apto a passar por aquele procedimento, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Graças a Deus a todos, chegamos mais ao fim de um vídeo, né, de uma gravação onde hoje foi um vídeo mais curto, até pelos nossos afazeres aqui, pela questão da faculdade, entre outras coisas que a gente está cuidando aqui. Mas eu desejo a todos que tenham uma ótima compreensão, que sirva de muita, muita serventia a todos vocês que estão assistindo, que venham assistir, naturalmente, aos filhos aqui da casa. Espero que vocês realmente assistam e reassistam, para que a gente possa juntos aí aumentar o entendimento sobre a nossa espiritualidade. Obviamente, sempre falando das nossas limitações, principalmente da minha limitação. Claro que eu estou só no início de um sacerdócio e por isso a gente vem tentando fazer melhor a cada dia, mas certamente falando, é sempre com as melhores das intenções. E mais uma vez dizendo, se uma mesma pergunta ser direcionada a 10 pais santos diferentes, teremos 10 respostas diferentes, ou teremos a mesma resposta respondida de 10 formas diferentes. Isso significa que tudo passa pelo nosso crivo, passa pelo nosso entendimento da forma que a gente acredita que as coisas aconteçam, e sempre que for de uma forma muito benéfica, prestando muita atenção nos conceitos,
é natural que a gente possa aprender a cada dia e cada dia mais. Paz, Shalom, abençoe a todos. Uma boa noite a todos.